O Brasil nunca dará certo. Em algum momento, bem lá atrás, algo quebrou, saiu do lugar. Tal como um trauma infantil que sempre repercutirá se não for devidamente tratado, o Brasil paga o preço pela forma como foi construído e se desenvolveu. São pequenas coisas que você repara e soma e que construíram uma identidade desviada. Você se dá conta na relativização de pequenos costumes e pecados em sua população, da qual também faço parte. É o cortar pelo acostamento, é o desejo intrínseco de levar vantagem, é o apego ao assistencialismo que leva inevitavelmente à eleição e consagração de psicofantas. Mas o problema está na mentalidade. Políticos são reflexo de seu povo. Não há culpa de nossa parte? Claro que há coisas muito boas no brasileiro. Sua criatividade, a mistura de cores, a diversificação cultural e culinária, a beleza e alegria em um povo tão maltratado e explorado. Mas esse mesmo povo também faz o país ser o que ele é. Quem teve a oportunidade de conhecer países que deram certo, percebe nas coisas mais triviais do cotidiano como está tudo errado por aqui. Como a corrupção endêmica, a criminalidade e a impunidade transformaram um país riquíssimo e promissor em um lugar de onde grande parte deseja sair. Os que podem, evidentemente. O Rio de Janeiro, uma cidade absolutamente encantadora e com enorme propensão ao turismo, ao lazer e ao esporte, face à sua beleza natural, talvez seja o maior exemplo do mal que acomete o Brasil. Dominada pelas drogas e pela falta de segurança pública, o carioca jamais se sente seguro em seu próprio habitat. Pior, ele aprendeu a conviver com o fato de ser refém. Ele se adaptou aos saltos no coração quando uma moto para ao lado do carro no sinal. Se acostumou com a falta de civilidade no transporte público, com o trânsito caótico, com as filas intermináveis. Há a praia e o Flamengo, entendem? Há anestesia e a maioria nem imagina que existe algo melhor. Talvez assistindo um filme brasileiro consiga pensar em um lugar que funcione. No Rio de Janeiro, o governador ser preso se tornou tão comum que ninguém mais se surpreende. O carioca se acostumou em ser roubado, se acostumou com a sujeira e com a pobreza. Os que podem se fecham em condomínios de luxo e lá permanecem trancados, apodrecendo em suas mansões. Às vezes vão ao shopping para comprar algo que não precisam e logo retornam. E assim vamos. Não há realmente um projeto de transformação no Rio de Janeiro, assim como não há no Brasil. É uma espécie de síndrome de Estocolmo tupiniquim. Não sem motivo, muitos têm fugido para o interior, ainda mais com o crescimento do trabalho remoto. Quando a idade chega, já estão cansados da tensão e da insegurança de nossas grandes cidades. Com bastante dinheiro, você pode eventualmente viver muito bem no Brasil, é claro. Mas eu penso, por que alguém com muito dinheiro viveria no Brasil? Talvez apego familiar e ter construído uma boa fonte de renda aqui, mas, fora isso... O brasileiro de origem humilde tem muita dificuldade em abandonar a cultura de sua infância e amealhar a de outros lugares. Ele se adapta pior, resiste ao novo, precisa do feijão com arroz, do café coado, das músicas, sendo elas boas ou não. É cultural. Recentemente conversei com um amigo que há muitos anos mora nos Estados Unidos e fazia décadas que não retornava. Ao colocar a cabeça fora do aeroporto, já constatou como nada havia mudado. Que sentia a mesma aura, o mesmo atraso, a mesma estagnação e teve a impressão acertada de que nunca nada vai mudar. Talvez nunca seja muito tempo, mas, a meu ver, ele está certo. O povo brasileiro foi condicionado. Ele ri, conversa, trabalha, produz, é roubado e explorado, mas no fim de semana ele toma umas geladas, faz um churrasco e fica tudo bem. O Brasil é a pizza de quarta-feira. Ele sobrevive na base dos pequenos prazeres, das pequenas indulgências, do entorpecimento eventual. Não falo desse texto sem alguma tristeza, é claro. Durante anos sonhei e torci por um Brasil melhor, mais possível e funcional.
Mas chega um momento em que você precisa acordar. Não me assustaria se alguém, ao ouvir esse texto, dissesse: então vai embora. Eu já sei como funciona. O sequestro é tão forte que a crítica mais observável é incômoda, porque gera uma autorreflexão e o cara não pode partir. Mas domingo tem jogo, tem cerveja, tem a carne assada com macarrão, e o ciclo recomeça na segunda, na próxima eleição, no próximo escândalo. Assim, o Brasil e o brasileiro vão caminhando, sempre de mãos dadas, rumo à imobilidade. O Brasil é um dia da marmota com alto número de homicídios. Acho que ninguém com mais de 12 anos vislumbra qualquer possibilidade de mudança ou melhora. Daqui a 100 anos, o Brasil pode até ter carros voadores, mas serão superfaturados e para comprá-los você precisará conhecer alguém no Detran. Sempre viveremos de criar dificuldades para vender facilidades. É como se a sociopatia tivesse sido avalizada e como a justiça no Brasil não existe, fica tudo por isso mesmo. Leio sempre artigos otimistas, matérias animadas, notícias acalentadoras quanto ao Brasil, mas eu as leio faz 40 anos. O Brasil está sempre no futuro que jamais chegou e nunca chegará. Porque não há desejo ou revolta suficiente para quebrar a automatização de mentes a que somos expostos desde muito jovens. Na verdade, eu vejo mesmo retrocesso. Há sempre muito potencial, mas nunca ele é desenvolvido. Nunca se traduz em retorno para a nação. A pergunta mais importante parece ser sempre quando será a próxima Copa. Isso não é suficiente. Texto de H.P. Charles.